Vou falar um pouco sobre biosensores e telemedicina, que é uma área que atualmente ela se tornou bastante importante aí, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia, essa área, ela acabou dando uma boa andada, né? Muitos projetos, muitas tecnologias novas surgindo aí em função das necessidades da pandemia, né? Então, basicamente, o que eu vou falar, né? O tempo é curto, né? São 20 minutos, né? Mas eu vou tentar abordar de forma simples, desde aí da parte biosensores e telemedicina. Vou falar um pouco dos wearables, né? Que são os sensores vestíveis, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Abordar aí o que a gente tem hoje no mercado, as novas tecnologias que vão surgir, né? Falar um pouco sobre o estado da arte dos biosensores atualmente. Como eu disse, andou bastante essa área nos últimos 2 anos, né? Muitos institutos de pesquisa, empresas, fabricantes, centros de pesquisa, dentro dos próprios hospitais, essa área ela avançou muito, né? Em função aí principalmente da pandemia e das necessidades da área médica, a telemedicina, consulta online e outros assuntos aí, né? E eu vou falar um pouco sobre o futuro dos biosensores. O que eu vou tentar trazer para vocês é o que a gente prevê aí nos próximos de 3 a 10 anos, né? O que a gente prevê que vai vir de biosensores. Inclusive, algumas áreas, pelo que eu pesquisei aí, por enquanto ainda ninguém tocou e eu vou tocar nesse curso. Deixei essa parte importante aí. Vamos lá. Só para, né, os estudantes, ao pessoal que acompanha, o que é um biosensor de fato, né? Fala-se muito de biosensores, mas falar de forma rápida. Qualquer sensor que mede um sinal fisiológico, biológico ou alguma amostra é um biosensor, né? Então, assim, a gente tem biosensores desde o mais simples, né? Medir uma glicose num dedo, né? Hoje aí o pessoal compra em farmácia. Teste de gravidez é um biosensor, né? Os testes de farmácia, o que são usados em laboratórios aí para medir enzimas, para medir outros parâmetros aí, são biosensores de fato, né? E também tem, lógico, os biosensores que a gente utiliza em UTI, para telemedicina, e uma série de outros biosensores que eu vou explicar mais à frente aí, né? Que nem eu falei. O biosensor tem um receptor, né, que pode ser proteína, pode ser algum sinal fisiológico, uma célula, uma enzima. E aí você tem uma transformação desse sinal em um sinal elétrico, né? Pode ser através de uma conversão elétrica, óptica, térmica, mecânica. Então, assim, tem muita... É um assunto bem longo, né? Eu não vou explicar exatamente o funcionamento de um biosensor, mas eu vou trazer para vocês quais são as necessidades e quais são as capacidades dessa tecnologia, né? Esse conceito. Tá. O que nós temos hoje fácil no mercado, né? Vamos dizer assim, hoje, com o advento aí dos smartwatches, né? Já vem um tempo no mercado, mas eles evoluíram de tal forma em que uma pessoa, ela consegue medir o batimento cardíaco, o nível de estresse, qualidade do sono. O relógio ele avisa quando o paciente caiu, né? Isso a gente tem vários casos aí, principalmente aí nos Estados Unidos. O paciente sofreu uma queda e o relógio mandou um sinal de alerta aí para um hospital, para um bombeiro que veio resgatar o cara. E o cara sobreviveu por conta disso. Acidente de carro, né? Oximetria, os novos smartwatches hoje ele vem com essa capacidade. Então, e tem mais, né? Além de medir todos esses parâmetros, hoje um relógio simples que se compra aí na Amazon, em qualquer lugar, você tem relatórios, né? Então, você consegue extrair vários relatórios da sua semana, quanto que você andou. Então, são parâmetros que numa primeira consulta, no paciente, você levar esses parâmetros, você consegue ter uma medicina de precisão, né? Você consegue ter o que o paciente, qual que é o estilo de vida do paciente, né? Mais sedentário, não é? Qual a qualidade de sono, o nível de estresse, batimento cardíaco, simetria. Então, isso, assim, no primeiro, vamos dizer assim, comercialmente, de fácil acesso aí para o público comum, os smartwatches estão à frente aí, né? Garmin, Apple, Samsung, por aí vai. Aí, o tal dos wearables, né? O que a gente tem hoje, questão dos wearables, que são os vestíveis. A gente tem os relógios, como eu havia falado. A gente tem as cintas cardíacas, né? Que hoje elas oferecem uma série de outros parâmetros cardíacos mais avançados, né? Inclusive até questão de oxidação, nível de lactato, alguns parâmetros cardíacos mais avançados, né? A gente tem hoje no mercado.
são utilizados principalmente aí alguns órgãos mais avançados aí de cardiologia. E a gente tem o que está começando a aparecer bastante, principalmente aí fora do país, a questão dos biosensores de pele, que são chips, né, que não são implantáveis, você coloca sob a pele, né, sobre a pele, e eles dão uma série de parâmetros, né, tem nível de açúcar no sangue, outros parâmetros, inclusive pressão sanguínea, né, a gente tem a pressão não invasiva, então a gente tem uma série de parâmetros que hoje o pessoal está começando a estudar para viabilizar. Muitos deles estão em processo de aprovação pela FDA americana e tem outros que estão sendo desenvolvidos na Europa, né? O Brasil, a gente está começando a estudar bastante sobre o assunto e tem alguns, né? Não vou falar porque eu tenho alguns NDAs, mas está em desenvolvimento aí essa área também no Brasil, né? Que nem eu falei, isso, né? É o sonho de consumo aí vamos dizer assim, da parte médica. Eu vesti uma camisa de fato e ele tem uma série de biosensores em que eu consigo saber praticamente muitas informações aí fisiológicas do paciente, né? Ou seja, quando o paciente vai ao hospital, eu já consigo, de cara, ter uma série de parâmetros fisiológicos, eu não preciso falar para ele fazer uma série de exames, né? Eu diminuo o tempo vamos dizer assim, do paciente no hospital, né? Porque eu já tenho de antemão uma série de parâmetros que eu posso me basear, né? O médico pode se basear na hora de estabelecer a sua conduta, o seu protocolo, talvez até diminuir o número de exames que precisa ser feito, né? Então, obviamente, eu diminuo o tempo em que o paciente vai ficar lá no hospital, né? Eu tenho uma medicina de precisão, tenho um diagnóstico mais preciso, né? Então, essa parte é extremamente interessante. Bom, quando veio a pandemia, surgiu bastante a necessidade aí da questão das tele-UTIs, né? Então, o que acontecia? Os médicos foram, lógico, obviamente, pegando Covid e vai ficando afastado. Então, chegou um ponto em que, né, os que ficavam extremamente sobrecarregados, porque eles tinham que assumir o dobro de serviço toda vez que alguém pegava Covid. Então, eles começaram a desenvolver uma série de biosensores, deu para viabilizar justamente a UTI, de tal forma que, por exemplo, nesse exemplo aqui na foto, o médico, através desses biosensores, ou através dos tratamentos, dos biosensores que já tinham nos equipamentos, né, seja aí parâmetros respiratórios, dos ventiladores mecânicos, os parâmetros da bombifusora, do próprio monitor multiparâmetro, pressão invasiva, tudo aquilo que tinha no paciente na UTI, o médico, à distância, ele conseguia visualizar, né? Inclusive, ele conseguia alterar os parâmetros, por exemplo, ele quer alterar um parâmetro ventilatório, ele conseguia alterar à distância. Então, isso acabou viabilizando, né? Principalmente o INCOR, aí, que foi um dos precursores na área, né? O Dr. Carlos Carvalho, que está presente aí no nosso curso. Bom dia. Ele foi um dos que viabilizaram essa tele-UTI, né? Em função da necessidade da pandemia, né? Do Covid. Então, essa área, como eu disse, começou a crescer muito por questão de necessidade. E depois também foi verificado que esses biosensores, eles fornecem muito mais facilidades, né? Questão de eu conseguir atender à distância, questão de eu conseguir não precisar, de fato, às vezes, o paciente não precisa ir até o hospital, eu consegui ter consulta online, né, com uma série de parâmetros que eu consigo verificar. A questão também das câmeras de alta resolução, foi viabilizada câmeras de grau médico, né, então eu consigo verificar, através de uma teleconsulta, se aquela pinta do paciente se ela é um câncer de pele, ou se ela é um tumor, ou se ela é alguma doença específica. Isso eu consigo verificar com essas novas câmeras aí. Câmeras de alta resolução que são utilizadas para tratamento, elas são biosensores, né? Porque elas lhe dão um sinal biológico, no caso, né, óptico, né, para estabelecer um procedimento médico, né? Então, uma câmera de grau médico é um biosensor, né? Às vezes o pessoal acha que biosensor é alguma coisa que implanta, coloca no dedo, ou coloca sobre a pele, não. Qualquer sensor que ela capta algum sinal fisiológico que pode ser usado para o tratamento médico é um biosensor, né? E isso também viabilizou muito a telemedicina, né? O Einstein já vinha há um tempo fazendo antes da pandemia, essa questão com a monitorização de plataformas da Petrobras, né? Porque não tinha médico lá. Então, se desse algum problema, eles tinham uma câmera grau médico e era atendido à distância, né?
Então, isso já tinha uma telemedicina, já tinha um biosensoriamento grande aí, né? Nessa parte aí de plataformas de petróleo da Petrobras, através de uma parceria com o Hospital Albert Einstein, né? Que nem eu falei, começou a crescer muito a questão das tele-UTIs, né? E, obviamente, os biosensores começaram a se tornar cada vez mais importantes. O ProAD-SUS, né, começou a fazer uma série de parceria com vários hospitais para implantar biosensores, para fazer essa monitorização à distância dos pacientes, né? Sem precisar o médico, de fato, estar lá no leito, né? Ele conseguir estabelecer as condutas e conseguir estabelecer uma velocidade grande de, às vezes, mudança de protocolo devido a, às vezes, alguma alteração que seja necessária ser feito na hora, né? Então, isso foi viabilizado, está sendo viabilizado pelo país inteiro. A gente tem aí o ProSUS e uma série de parcerias público-privadas, né? O INCOR também está à frente disso, a gente tem o Albert Einstein, o Oswaldo Cruz, o Sírio, Beneficência. A gente tem, isso está crescendo muito no Brasil, né? O INCOR, outra parte, né? Os fabricantes de relógio, como eu havia falado lá, Samsung, Apple, eles começaram a ver um grande mercado, né, dessa parte de biosensores. Tanto é que eles melhoraram muito a parte de saúde do relógio deles, né, de sensoramento com parâmetros de saúde, que nem eu falei. Batimento cardíaco, nível de estresse, oximetria, nível de lactato, uma série de parâmetros diretos e indiretos que ele consegue medir pelo relógio. Vendo esse mercado em ascensão, por exemplo, o InCor fez uma parceria com a Samsung para a questão de telemonitoramento de paciente pós-cirúrgico, de pós-cirurgia cardíaca. A Apple tem feito algumas parcerias nos Estados Unidos com alguns hospitais. A gente tem a Garmin também está prospectando o mercado. Então, essa é uma tendência que tem hoje dos smartwatches, aí de cada vez ter essas parcerias. E o que nós temos hoje de limitações por enquanto, né? Porque os smartwatches, eles não são ainda regulamentados para eles se basearem em um tratamento médico, né? Então, a gente ainda não tem isso. Apesar do relógio ele fornecer uma série de parâmetros seguros, mas ele precisa de uma validação da Anvisa por enquanto. Então, eles estão em andamento aí, validar, né, pela Anvisa, a questão de monitorização dos relógios, né, Samsung, Apple, para a questão de telemonitoramento, né. Então, isso está em andamento. E é o que nós temos de estado da arte hoje. Lá nos Estados Unidos é recente, foi agora em abril. O FDA, ele aprovou o relógio da Apple, né, o novo relógio da Apple, que ela mede o ECG. Então, ela mede ritmo regular, ele notifica um contato ou algum hospital do ritmo regular que esse paciente está, né? Então, foi regulamentado atualmente pelo FDA americano. Então, hoje o paciente ele pode, né? Por exemplo, um paciente pós-cirúrgico ou um paciente que tem alguma cardiopatia, ele pode ter um relógio da Apple aí e alguma alteração, o médico pode se basear em algum protocolo médico, né? Ir para o hospital, emergência, acionar a ambulância. Então, isso foi regulamentado aí pelo FDA atualmente, se não me engano, foi abril, né? É um importante avanço aí, né? Temos hoje alguns biosensores, que eu falei, que medem glicose através de sensores de pele. É uma medida indireta, né? Eles utilizam aí o próprio suor da pele para medir o nível de glicose. A gente tem alguns sensores, biosensores, baseados em piezoeletricidade, que a gente consegue medir pressão sanguínea, tanto a arterial quanto a venosa, o que é um passo bem importante, né? Os médicos aí que fazem a medição aí de pressão arterial sabem o quanto sofrido é para o paciente, né? Você coloca aí literalmente, espeta aí a artéria do paciente, é bem dolorido. Hoje a gente está conseguindo fazer isso através de biosensor. É o estado da arte hoje, né? Esse termo, né? A gente consegue alguns biosensores para medir algumas cardiopatias avançadas, né? Isso está em desenvolvimento, tá, na realidade, já está em testes, né? Está aguardando a regulamentação pela FDA. Isso foi a Universidade de Manchester que desenvolveu. A gente tem um biosensor que é implantável sobre a pele. Não, implantável não, ele fica sobre a pele, ele não é implantável, mas ele é um ultrassom em miniatura, né? Ou seja, eu consigo medir, como eu falei, né?
as pressões arteriais, eu consigo medir a pressão arterial de forma não invasiva, né, através de um biosensor que eu coloco no pescoço do paciente, né, na carótida. Então, isso também está em regulamentação, logo o FDA creio que vai liberar. Ou seja, se a gente juntar todos esses biosensores, relógio, camisa, biosensores de pele, a gente tem tantas informações que o médico pode se basear o seu protocolo médico, que o paciente, quando ele for para o hospital, basicamente ele já vai ter uma conduta bem estabelecida, ele não vai ficar horas no hospital, fazer vários exames, ele já vai ter uma medicina de precisão e um protocolo bem direcionado para ele, né? Já sabendo quais as doenças que pode estar afligindo ele, né? Então, isso vai ser bastante importante e creio que nos próximos anos isso vai se tornar uma forte tendência de mercado. Bom, o estado da arte, né? Como eu falei, isso foi o MIT que desenvolveu, né? Mas ele também está em análise pela FDA. O MIT, durante a pandemia, ele conseguiu estabelecer protocolo em que, pela voz do paciente, olha só, pelo tipo de voz, pelo sinal da voz do paciente, ele conseguiu estabelecer com uma margem de erro uma margem de acerto de 88% se o paciente estava com Covid ou não. Ou seja, é um grande avanço, né? É o biosensor, né? Ou seja, se eu conseguir colocar um biosensor desse tipo num celular, por exemplo, e eu consigo estabelecer que paciente tem Covid ou não tem Covid, né? Então, isso vai se tornar uma tendência dos smartphones, né? Eu vou conseguir, através da voz, né? Ou da própria câmera, consigo estabelecer as doenças que, de repente, o paciente pode estar sofrendo, né? Isso é como eu falei, é uma tendência de mercado, vai crescer bastante. Alguns protocolos estão sendo definidos, tem algumas regulamentações pela FDA, e conforme o uso, lógico, vão surgindo as necessidades, né? Vão surgindo novos estudos. De repente, eu consigo detectar pela voz outros tipos de doenças, né? Foi feito isso para o Covid, mas isso pode ser feito para outros tipos de doença, né? Respiratória. De repente, eu consigo, algumas doenças pulmonares, eu estabelecer esse tipo de estudo, né? Então, como eu falei, tem bastante coisa em andamento, muitas ideias interessantes surgindo e muitos projetos em andamento também, né? Eu também sou físico, né? Não sou só engenheiro, sou físico também. Então, a gente estuda muitas coisas na área da física, né? O que eu vejo futuro dos biosensores? A gente são dois conceitos grandes que foram prêmios Nobel de Física nos últimos anos, que estão começando a ter muitos estudos nessa área. É a espintrônica, provavelmente ninguém ouviu falar ainda, e a magnônica. Para resumir para vocês, eu consigo produzir nanosensores, nem biosensores, são nanosensores em que eu consigo, inclusive, fazer um sensoramento a nível de molécula, não é nem nível de sinal fisiológico, é nível de molécula, nível de DNA. Ou seja, eu consigo estabelecer um biosensor que eu consigo, basicamente, medir as propriedades do DNA com um sensor sobre a pele, por exemplo, né? A espintrônica proporciona isso. Eu digo mais, com essas propriedades da espintrônica, eu consigo alimentar os biosensores com um sinal de celular. Eu não preciso de baterias, né? De fato o que o Tesla estava procurando há muitos anos, né? Então, isso está começando a entrar em desenvolvimento, né? Por enquanto, aqui no Brasil, não tem ninguém ainda no mundo que está fazendo atualmente, né? E eu vejo isso como o futuro dos biosensores, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado aí. É muita coisa para falar, sou bem empolgado na área, mas agradeço. E depois eu vou deixar meu contato, quem quiser algumas coisas mais detalhadas também, estou à disposição para o que precisar.